Olá, eu sou o professor Tiago Jesus. Venho compartilhar com vocês um assunto muito interessante dentro do nosso curso de Marketing e Venda. Bem, nosso tópico, nossa temática a respeito de Marketing e Venda nesta aula é sobre o processo de venda em si. Quando nós abordamos processo, ou seja, falamos sobre processo, a gente está falando sobre um conjunto de atividades. Esse é o conceito, a definição de um processo. Conjunto de tarefas, de ações, de atividades. E quando a gente fala também sobre ações, atividades, tarefas a serem, olha, veja bem, a serem realizadas, nós também temos que falar, não podemos deixar de lado planejamento, né? Afinal de contas, os 4 pilares da administração é a organização, planejamento, controle e direção. Ou seja, sem organização, sem colocar a casa em ordem, sem ordenar os componentes de um determinado processo, enfim, de um determinado conjunto de ações, você não consegue nem planejar. Ou seja, colocar as cartas na mesa. Planejar também remete a projetar, desenhar o modelo de um negócio, desenhar um modelo de uma execução. Então, para planejar, precisamos de ordem. Então, dentro do processo de vendas, planejamento de vendas, é necessário que haja ordem, ou seja, ordenamento dos componentes, das ações necessárias, da previsão de vendas, da estimativa de alcance e prospecção de clientes, de alcançar fatias de mercados, de atingir metas e objetivos pré-estabelecidos, ou seja, se são pré-estabelecidos, é necessário haver um planejamento, de forma que então possamos controlar as nossas execuções e ao caminhar, ao discorrer ao longo das execuções, se faz necessário follow-up, acompanhamento. Acompanhamento de quê, afinal? Acompanhamento das ações que estão sendo executadas, que outrora foram planejadas. Então, o monitoramento e controle, que nos remete à qualidade, à gestão da qualidade, ela tem o objetivo de nos fazer asseverar, de assegurar, garantir a tal da qualidade. Isto é, uma determinada finalidade ou funcionalidade de um produto ou serviço para o cliente A, B ou C, de contrapartida que satisfaça todos os stakeholders, ou seja, as partes envolvidas, os participantes de um processo, de um negócio, tal como o cliente, o fornecedor e terceiros, a fim de atender essas demandas, tanto por parte do cliente, como por parte de quem fornece, de quem vende e outros envolvidos dentro desse macro processo. E por fim, se a gente tem um controle, se a gente tem um monitoramento, um acompanhamento dessas tarefas, de um macro processo como um todo e os microprocessos existentes dentro deles, é evidente que teremos uma direção. Então, organização, planejamento, controle das execuções, o monitoramento e controle, para enfim ter uma direção, um alvo a acertar, um alvo a alcançar. É isso em qualquer âmbito de processo que envolve planejamento anterior. Então, dentro do processo de vendas, depois você corta ali aquele negócio que apareceu, tá? Dentro do processo de vendas, essa nossa primeira aula no curso de Marketing e Venda, já prenunciado o planejamento, já abordado sobre, enfim, não muita importância, mas sobre o que é o planejamento e a importância, ela certamente virá no discorrer. E você há de convir que a importância de planejar alguma coisa, ela é vital, ela é imprescindível, no tocante a atingir determinado resultado que se espera. Porque o resultado ruim, o resultado negativo, ele pode ser atingido, principalmente mediante a não planejamento, ou um planejamento mal elaborado e mal executado. Planejamento, ato ou efeito, de prescrever, de desenhar, de projetar tarefas, ações, lembra? Processo, conjunto de ações, conjunto de tarefas, de forma antecedente, a fim de serem executados de forma ordenada. Lembra? Os 4 pilares.
organização, planejamento, controle e direção, forma ordenada, a fim de obter um resultado em comum, como já bem inspecionado, bem elucidado, bem abordado. Dentro do campo de planejamento de vendas, nosso tópico é processo de vendas, ou seja, conjunto de tarefas, ações pertinentes, inerentes, relativos à venda, ações de venda, ação comercial, e o relacionamento também com o cliente, que é um dos personagens, digamos assim, principais, protagonistas em cada processo empresarial, que se preze no sentido de satisfazê-lo, garantir a qualidade e tudo mais. Então, no âmbito de previsão de vendas, de planejamento de vendas, nós temos a ação de previsão. Previsão de venda. Ok, eu vou prever, eu vou estimar um quantitativo de venda, pautado em algumas bases, ou seja, com referência a algumas bases. Podemos citar ponto de equilíbrio, por exemplo. Mas o ponto de equilíbrio, o contábil, ele nos indica, nos mostra, nos norteia uma quantidade específica daquele produto ou de contratos de serviço, seja qual for, que vai nos garantir ficar no marco zero, ou seja, ficar realmente no ponto de equilíbrio, ou ponto de equilíbrio econômico, financeiro, enfim, que nos indica valores que temos que vender, que são oriundos, evidentemente, o resultado de faturamento, que é a quantidade vendida vezes o preço unitário de venda daquele item, daquele produto, enfim, determinado contrato de serviço, de forma que possamos pagar as nossas contas, por assim dizer. É evidente que a meta de faturamento, e metas posteriores ao faturamento, que transcendem o faturamento, estão além do faturamento, mas se tratando de faturamento quanto a quantitativo de venda, o ideal é o quê? Suplantar, superar o ponto de equilíbrio, seja ele contábil, econômico, financeiro, que seja, de forma a obter lucro. De forma a obter lucro e não ficar no ponto de equilíbrio. E abaixo do ponto de equilíbrio ninguém quer ficar, ninguém quer vender, ninguém quer estar abaixo do ponto de equilíbrio, de forma que tenha prejuízo. Porque se o quantitativo que se vende abaixo desse ponto de equilíbrio, seja ele contábil, econômico ou financeiro, isso nos mostra, estamos numa situação de caos, ou seja, um resultado que não foi esperado. Esse resultado aqui, dentro da perspectiva de um planejamento de venda específico, e não foi alcançado. É um resultado negativo. Ok, então essa previsão ela é feita. Pode ser com base no ponto de equilíbrio? Sim, pode ser com base no próprio planejamento estratégico empresarial, a âmbito estratégico e a âmbito tático, para então se difundir a âmbito operacional, de modo a alcançar tais resultados comuns, resultados que vão nos fornecer um faturamento, está acima do ponto de equilíbrio, dentre outros fatores. Podemos usar também como referência, como base, outros indicadores de qualidade, outros QPIs, análise de performance, enfim, indicadores de desempenho, podemos usá-los como base dentro da execução da nossa previsão de venda, de demanda que seja. Aliado a essa previsão, ou seja, essa estimativa de quantitativo, contábil, financeiro, econômico, que seja, eu tenho que aliar o subsídio. O que é o subsídio? São os recursos necessários para atender a execução planejada anteriormente. Eu tenho recurso XYZ, ou seja, eu tenho recurso financeiro para cumprir com aquelas obrigações e execuções planejadas a fim de atingir aquele resultado em comum. Eu tenho estrutura, aporte tecnológico, tecnologia da informação e comunicação adequado, suficiente, necessário para executar conforme vem me garantir uma qualidade, uma satisfação do cliente, um faturamento A, B ou C. Eu tenho uma estrutura, um aporte, eu tenho um subsídio, um recurso humano para atender tal demanda, veicular, enfim.
N possibilidades de recursos e subsídios que é necessário verificar-se. Quem verifica? Nível estratégico, nível funcional e nível operacional, dentro de seus níveis, suas ordens de responsabilidade, a fim de que se possa apontar, indicar, mostrar aquela variável, aquela necessidade, reportar quem está acima, né, de você nessa cadeia hierárquica, nos campos operacionais, táticos e funcionais, estratégicos, dentro da pirâmide, né, dentro da pirâmide organizacional, de hierarquia organizacional. Provavelmente você já conhece essa pirâmide. Sobre essa pirâmide, dentro da hierarquia, organograma, enfim, a importância do cliente dentro dessa pirâmide, quem sustenta a estrutura organizacional. Eu falei no curso de assistente administrativo, também ministrado aqui por nós, em parceria o INT, né, o INT Escola Industrial, e o projeto de ensino, que é um curso que nós fizemos antes desse do marketing de venda. Então é interessante você também buscar esse curso, assistente administrativo, feitos aqui também por nós, certo? E você também pode, né, pesquisar sozinho, ou seja, hoje vivemos na era da informação, tecnologia da informação, e buscar em boas fontes aquilo que de fato vai agregar a nós valores e conhecimentos, né, que serão necessários, serão úteis para as nossas vidas profissionais. Então, é o que você está fazendo aqui, compartilhando esse vídeo, compartilhando essa aula, adquirindo, agregando valor aí à sua mente, conhecimento para a sua vida profissional, certo? E evidentemente colocar em prática, que é o mais importante. Além de adquirir a teoria, o conhecimento, seja por quais fontes, é implementar, colocar em prática aquilo que se aprende no momento oportuno, no momento que se precisa, de modo a se destacar no mercado, de modo a se equilibrar no mercado, de modo a permanecer nesse mercado e, evidentemente, se desenvolver e crescer. Então, busque lá também o nosso curso de assistente administrativo, que vai ser muito bom para você. Então, o subsídio. Logo, posterior às previsões, isto é, previsão de demanda, de venda, em termos de quantidade, ou seja, contábil, econômico, financeiro, aliado aos recursos, que tem que ser verificado. Agora sim, entra a prática, a implementação da coisa, isto é, a execução do negócio, a execução, neste caso aqui se tratando da venda, das ações comerciais. E aliadas às ações de vendas, né, nós temos as ações de marketing, as ações mercadológicas, de cunho publicitário, de cunho, né, de divulgação, que é necessário para que, né, a força de venda, propaganda, promoção de venda e tudo mais, necessário aliado, as forças aliadas, a fim de cumprir aquele objetivo, aquele resultado comum. Não resultado negativo, não resultado que, né, que não se espera, mas sim aquele que se espera. Eu volto a frisar em relação ao monitoramento e controle. Nos remete a garantia de qualidade. Que qualidade? Uma característica do produto, uma finalidade, uma funcionalidade daquele produto, uma aplicabilidade daquele serviço para determinado cliente. Evidentemente, né, que traga aí receita. Essas receitas suplantem despesas e custos, seja fixo ou variáveis, a fim de garantir um lucro e não um prejuízo posteriormente. Então, por fim, nós temos como resultado dessas alianças, dessas atrelações de ações, o nosso faturamento de venda, que é fruto, que é resultado, né, de quantitativo de venda de um produto, por exemplo, vezes o seu preço unitário. Né? E mais lá na frente, ao longo desse curso de marketing de vendas, falaremos também sobre o ponto de equilíbrio, do ponto de vista contábil, econômico e financeiro, que nos garante, né, quando estamos de fato no ponto de equilíbrio, nos garante pagar nossas contas, por assim dizer, e ficar ali na estaca zero. Evidentemente que nosso faturamento ele tem que suplantar essa expectativa do ponto de equilíbrio, de modo a atingir lucro. Tá? E lucro não é o suficiente, porque o lucro ele pode ser momentâneo,
ao passo que não fidelizamos clientes, né? Será abordado também sobre o relacionamento com o cliente, sua importância, a gestão do relacionamento com o cliente. Então, a relação resultados versus competências nos mostra, né, as condições versus o desempenho. O desempenho está aliado, está atrelado às ações do vendedor, as ações, né, das equipes de venda como um todo, a nível de gerência também, e a nível estratégico, considerando toda a estrutura organizacional e empresarial, nas forças de venda, divulgação, publicidade, e lá no front, lá no campo, né, onde a operação se encontra e está agindo em prol disso, se movimentando para atingir os objetivos e alcançar recurso financeiro, alcançar receita e lucro posteriormente. Mas eu tenho as condições ela remete àquela verificação de subsídios, aquela verificação de recursos necessários para que aconteça, né, para que ocorra, né, para que dê certo, para que funcione aquilo que foi planejado anteriormente. Que nós planejamos tarefas, ações e atividades, ou seja, um conjunto, um processo, aqui a gente está tratando de processo de venda específico, para agir, para executar futuramente, posteriormente. E o follow-up, monitoramento e controle nos faz garantir essa qualidade. Então, pegando agora, a gente está num âmbito aí mais global, holístico como um todo, pegar um pouco mais pontual, a nível operacional, lá na nossa pirâmide hierárquica organizacional, né? Essa equipe, esse vendedor, ou seja, esse agente de venda, esse operador, ele primeiro tem que saber o que fazer, né? O que ele tem que fazer? Só prospectar clientes? Será? Mas o que ele tem que fazer além da prospecção de clientes? Será que é conquistar esse cliente? Será que é fidelizar esse cliente? Ou pura e simplesmente realizar uma venda e largar de mão? Enfim, procurar nem saber se produto ou aquele determinado serviço se adequou, né, levou aquele cliente a uma determinada satisfação. Para isso, então, ele precisa o quê? Conhecer esse cliente. Está aqui, ó. Você percebe que esse diagrama de Chicago, ou seja, o diagrama de causa e efeito, ele tem ali dizeres, ele tem, né, tópicos que se correlacionam e que, né, se entende, se prescreve como causas para o cumprimento, ou seja, para a obtenção daqueles objetivos e metas. Evidentemente, está ali prescrito no campo do efeito, na nossa relação causa e efeito. Então, eu tenho aqui causas que nos garantirão, nos farão atingir determinado efeito. Objetivos e metas específicos aqui de venda, que a gente está tratando. Mas, na realidade, qualquer tipo de meta ou de objetivo, né? Seja ele pontualmente aqui no campo de venda e de marketing, mas em qualquer área, em qualquer setor empresarial. Enfim, nós precisamos agir para que sejam causas, de fato, de modo a atingir determinado objetivo. Os objetivos de venda, a nível de faturamento, já abordado, se lembra? Então, esse executor, esse agente, esse personagem, ou a equipe que seja, a empresa como um todo, né, mas pontualmente aqui, o executor, quem está na operação, quem está no front, ele além de saber o que fazer, executar a força de venda, saber prospectar, saber divulgar determinado produto e serviço, ele precisa conhecer seu cliente para atender suas expectativas. Não só usar determinados fatores como preço, ou como mix de venda, venda casada, ou um outro fator qualquer que ele atrele e use aquilo como argumento e como força de venda. Ele precisa conhecer a necessidade real daquele cliente a fim de, né, atendê-lo e posteriormente fidelizá-lo. São fatores, ó, são N situações que você tem que executar aí passo a passo, paulatinamente, de forma a garantir um resultado permanente, não só momentâneo. Ok, então tem que conhecer o meu produto. Está aqui. Conhecer o meu produto, ou conhecer o meu serviço, ou conhecer o meu produto e serviço.
Por quê? Porque esse cliente que demanda, que tem necessidade, ele vai questionar, ele vai perguntar, ele vai indagar. Ou seja, vai querer saber a respeito. Justamente porque ele tem uma demanda, porque ele tem uma necessidade. E dependendo da estrutura de mercado, né, geralmente, né, a grande maioria não está numa estrutura de mercado de monopólio ou monopolístico, que seja, está dentro de um ambiente, de uma estrutura de mercado de concorrência perfeita. E quando a concorrência perfeita existe, né, esse campo é bem maior, porque quando se trata de monopólio, talvez opções não se tem muito e o cliente se vê obrigado a adquirir aquele serviço, ou adquirir aquele produto, contratar determinada prestação de serviço. Não adianta, ele não tem para onde correr. Já no mercado numa estrutura de mercado de oligopólio, ou seja, de poucos fornecedores, de poucos vendedores, também abordaremos sobre isso mais à frente de forma específica, né? Então, oligopólio, onde se tem poucos fornecedores, poucos vendedores, ele ainda tem certas opções, mas são poucos. Mas o que vai diferenciar então? Qualidade do produto, né? O saber como fazer a fim de atender a determinada demanda, garantindo o quê? Um serviço a esse cliente. Pode ser um destaque dentro de uma estrutura de mercado oligopólio, né, de oligopólio, para atingir determinada massa, para garantir uma fatia de mercado e até mesmo para, né, estender essa fatia de mercado, abraçando clientes, por assim dizer, não só prospectando esses clientes, mas fazendo com que eles permaneçam. As estruturas de oligopólio, por exemplo, são estruturas de companhias telefônicas. Você conhece muitas por aí? Acredito que não, né? São poucas. Né? Não vou aqui citar nomes, mas são bem poucos. E você tem opções aí, umas 4, 5, seja 3, e você, evidentemente, eu enxergo assim, vou tirar por mim como cliente, porque você é cliente, eu também sou cliente, nós somos consumidores, né? Nós temos aqui determinada demanda, né? Determinado anseio, desejo, queremos nos satisfazer por algum diferencial. E o saber como fazer, né? O saber como fazer no tocante a atingir, né, a servir ao cliente, ou seja, servir a você, servir a mim. As companhias telefônicas, elas agem mercadologicamente, elas agem não só publicitariamente, mas modificam, adequam seus serviços a fim de atender uma grande demanda e garantir efetivamente uma fatia de mercado. Mas saímos então do monopólio e do oligopólio. Nós, por maioria, estamos inseridos e atuando, trabalhando efetivamente na concorrência perfeita, nessa estrutura de mercado, de concorrência perfeita. Então, meu amigo, esse saber fazer, aliado ao conhecer o produto ou o teu serviço, enxergando, né, conhecendo o seu cliente, entendendo os seus anseios e desejos, vai fazer toda a diferença, porque você vai garantir um serviço adequado e efetivo, ou seja, eficiente, é um padrão e eficaz, que gera, que provoca, que implica no resultado efetivo, eficiente, eficaz ao mesmo tempo, por assim dizer, que vai garantir um serviço ao teu cliente. E, evidentemente, você está propenso a garantir a permanência desses clientes, para com a contratação do seu serviço, para com a aquisição dos seus produtos, para a visitação, né, e frequência na sua loja, no seu comércio, enfim, está ali envolto e consumindo do teu produto, do teu negócio, garantindo então a existência do teu modelo de negócio, porque dentro da pirâmide, né, organizacional, se você vira ela de ponta cabeça, você joga o nível estratégico lá para baixo, aí no meio fica o nível tático, que não vai se modificar, em cima fica o nível operacional, aí você joga mais uma camada, você tem ali os clientes, que garantem a tua existência, garantem, né, sustenta essa estrutura organizacional. Está lá no nosso curso de assistente administrativo, nessa aula, abordando sobre isso. Depois você procura também o curso de assistente administrativo. Vai ser muito enriquecedor, vai agregar valor e conhecimento a você. E não pode faltar, né, o querer fazer. Talvez o cara sabe até o que fazer, conhece muito bem seu produto, seu serviço, entende os anseios, as demandas por parte do cliente, mas se não tiver esse ingrediente aqui, ó,
Aí esse serviço ao cliente vai ficar comprometido. E se o serviço ao cliente e tudo isso aqui fica comprometido, né, por conta da vontade, do querer, os objetivos e metas ele também podem, né, provavelmente estar fadado ao não cumprimento, ao cumprimento parcial, que não vai ser, né, não vai ser muito aceitável por parte da estrutura empresarial, a nível tático e a nível estratégico, né, com certeza. Então o nível de operação aqui está bem pontual, tá? A gente está bem lá no nível operacional dessa pirâmide hierárquica de uma empresa. Funciona dessa forma. Né? Funciona dessa forma. O objetivo ele tem que ser alcançado. Eu já planejei. Né? A previsão ela foi realizada. Em termos de quantidade, verificação de recursos. Agora eu estou nas práticas. Está aqui elas. Eu quero atingir faturamento. Eu quero atingir outros objetivos que eu alcanço, inclusive, por conta, em detrimento do faturamento, por causa dele. Né? Vai ser um efeito que o faturamento vai ser a causa. Você pode relacionar causa e efeito com qualquer coisa. Você pega duas variáveis, você pega duas coisas, por assim dizer, e você pode relacioná-la como causa e efeito. Você vai perceber que para todo efeito, ou seja, para todo resultado, seja ele negativo ou positivo, vai existir pelo menos uma causa. Né? Ou então, aí outras causas, múltiplas causas, uma pluralidade delas. Certo? Então é isso. Competência tem a ver com habilidade, com o saber fazer, né, desse operador, desse executor. Bom, se, né, um processo é um conjunto de atividades, de ações, de tarefas, e esse processo, seja a nível macro ou micro, né, precisam ser planejados, precisam ser estimados, precisam ser previstos, revistos, controlados, monitorados. Evidentemente que dentro de um processo de venda, num âmbito de ação, de planejamento de venda, eu tenho um fluxo. Eu tenho um fluxo aí de ações, fluxo de atividades, ou seja, eu tenho um processo. Quando eu digo fluxo do planejamento, a gente está querendo dizer o processo do planejamento. Que planejamento? Aqui é um planejamento específico de venda. Mas esse fluxo, esse processo, esse passo a passo, esse step by step de um planejamento, ele não é só para um planejamento de venda ou de previsão de demanda. Ele é para qualquer tipo de planejamento. Pode ser aquele planejamento estratégico, a nível estratégico ou tático, ou operacional, no orçamento ali de um determinado período de uma empresa. Pode ser um planejamento de geração e permanência de execução de indicadores de análise de desempenho. Pode ser um planejamento de sentido publicitário, de marketing, né, de divulgação de produtos, serviços, qualquer tipo de planejamento. Um planejamento de produção, por exemplo, você desenha, você, né, você descreve o passo a passo realmente. Né? O planejamento é esse, é ato e efeito de prescrever, de desenhar, de projetar ali o passo a passo, fase a fase, etapa a etapa, de ações que são sucessivas, que obedecem uma linearidade, né? São sequenciais ou até mesmo pode ser ciclo dentro de uma outra ótica, mas que vai ter vai ter uma ponta onde vai ser o início desse fluxo, desse processo, e vai ter uma ponta que vai ser o fim desse processo. E muito provavelmente quando o fim desse processo, né, ele é alcançado, se inicia um outro processo. Por aí vai, porque você tem microprocessos dentro de um processo mais amplo, processo, né, mais abrangente como um todo. E o planejamento de vendas é uma ponta desse iceberg aí, né, é um pedaço, digamos assim, é um microplanejamento dentro de um campo total, um campo, né, mais amplo. Então eu tenho que estabelecer premissas, eu tenho que determinar premissas. Premissas é aquilo que vem primeiro, é aquilo que eu tenho que olhar primeiramente, que eu tenho que observar antes, nem mesmo de fazer, mas até mesmo de planejar. E aqui eu estou traçando um planejamento. Estou desenhando esse fluxograma aqui. Coleta de dados. Bom, a coleta de dados nos remete a monitoramento e controle, nos remete a follow-up. Ela
evidentemente, ela é feita, é realizada com a extração, com a coleta de informações, de resultados que aconteceram. Então eu preciso visualizar o mercado interno, a potencialidade desse mercado para a aquisição daquele produto que eu fabrico, que eu comercializo, que eu distribuo, para a contratação daquele serviço que eu presto. Eu preciso analisar esse mercado. Existe mercado para isso? Antes de analisar esse mercado, o que é esse mercado aqui? Eu estou falando desse mercado aqui. Esse mercado aqui são as pessoas, são os consumidores, são os clientes finais. Além de visualizar, analisar, enxergar, pesquisar esse mercado potencial, de potenciais compradores, aqueles que vão adquirir alguma coisa que eu faço, que eu fabrico, que eu distribuo, serviço que eu presto, preciso também saber em que estrutura de mercado que eu estou. Como já te disse, como já te abordei, provavelmente a grande maioria a gente está dentro de um campo de concorrência perfeita, de estrutura de mercado, a nível econômico, de concorrência perfeita. Talvez você estaria dentro de uma estrutura de oligopólio, mas provavelmente a grande maioria está dentro de uma estrutura de concorrência perfeita. Então, meu amigo, se a concorrência é perfeita, existem uma variedade de fornecedores, uma variedade de prestadores daquele serviço que você presta, que fazem a mesma coisa que você faz, que vendem a mesma coisa que você vende. Talvez não é a mesma marca, mas é o mesmo produto, uma outra marca, ou de um outro segmento, ou com uma outra qualidade, e que existe público para isso. Onde você está inserido, se você se você tem um local físico, uma loja, por exemplo, um comércio, o que seja, onde você está inserido ali com o teu estabelecimento, com a tua instalação física, qual a classe econômica daquela comunidade, daquela população ao redor. Isso influi, porque talvez você trabalhe com um produto de ponta, roupa, por exemplo, você está inserido numa comunidade onde você trabalha com roupas de qualidade, que o preço de venda que você tem que gerar para obter lucro é um pouco acima. E a tua venda talvez não aconteça muito. Por mais que você divulgue mídias sociais, WhatsApp, Facebook, etc., cria até um site, coloca carro de som, são ações mercadológicas, força de venda, faz promoção e você não consegue sair, talvez, do ponto de equilíbrio. E nem isso, você está realmente abaixo do teu ponto de equilíbrio contábil. Você vende quantidades, o ponto de equilíbrio financeiro e econômico ali, quantidades financeiras abaixo daqui. Você está no vermelho, você está devendo. Não adianta, você tem que parar e pensar. Talvez seria melhor não comercializar tal produto com tal qualidade nessa determinada região, porque o meu potencial de mercado externo, ou seja, meus possíveis compradores, eles não se encaixam dentro dessa realidade econômica, por assim dizer. Então é algo a se avaliar, a ser analisado, fazer um acompanhamento. Estou falando antes, talvez ali de o startar, ou seja, o iniciar de um modelo de negócio, ou durante dele. Mas se você está durante as execuções, então você vai ali coletar resultados de vendas. Então você vai coletando resultados de vendas. Período após período, exemplo, mês após mês, geralmente é assim. Talvez você pode trabalhar com quinzena, enfim, semana, até mesmo dia. E você percebe, você faz uma síntese, você faz uma análise desses dados, dessas informações, você chega à conclusão que existe algo de errado. Você precisa mudar a estratégia, você precisa mudar, talvez, adequar o teu modelo de negócio, você precisa inovar. Estamos na era da informação, século XXI, tecnologia da informação e comunicação. Muitos modelos de negócio vão se extinguindo, vão se apagando, vão se anulando radicalmente. Muitos cargos, muitas profissões, muitas execuções, elas vão se anulando, porque as máquinas, os robôs, a automação, ela vai tomando conta. E não é só a automação industrial, a automação comercial também, ela vem. Em outros países, diferente do Brasil, você entra num mercado, por exemplo, supermercado, numa mercearia, não tem caixa, não tem nenhum caixa físico ali. Tem talvez uma pessoa, um supervisor, um gerente, que vai te orientar em alguma coisa. Você passa ali o código de barra como se fosse o próprio caixa e vai computando tudo dentro dos sistemas. Depois você vai com o teu cartão ali de crédito, enfim, débito, e paga, a conta acabou e vai embora. É assim. É desse jeito. Vivemos aí, estamos
né, a nível mundo, evidentemente, a quarta evolução industrial. Já no Brasil, está caminhando para isso. Evidentemente, muita coisa já mudou. E muita coisa ela vai mudando constantemente. Você tem que se inovar como profissional. Né? Aproveitando o ensejo, falando sobre marketing e venda, tem um marketing pessoal. O que é o marketing pessoal? Você, meu amigo, eu, nós somos um produto, entre aspas. Então, se nós somos um produto, nós temos que nos vender. Né? Tá, mas aí aquele mercado que quer nos comprar, entre aspas, ou seja, que quer, né, usufruir, por assim dizer, das nossas habilidades. Opa, habilidades. Quais são as habilidades que nós temos? Quais são as práticas que nós temos? Experiências, know-how, expertise, especialidades, etc. Conhecimento, teoria e formação. Mercado quer profissionais, né, tentaculares. Muitas vezes ele não quer o cara que faz uma coisa só, ele quer o cara que faz uma série de coisas, uma gama de coisas, e que esteja totalmente inserido na tecnologia da informação e da comunicação. E se tratando de venda, de marketing, também não é diferente. Então, a automação comercial é uma coisa que está vindo aí para ficar em alguns anos. Né? Provavelmente você vai entrar, acredito aqui no Brasil, como lá na Europa, você vai entrar aí numa mercearia no mercado e não vai encontrar um caixa. Né? Você mesmo vai fazer essa operação. Já é realidade em algumas partes do mundo. Então é isso. Você coletou, voltando aqui à nossa temática, você coletou informações ali de um período mensal, por exemplo. E você precisa, você sabe, você está identificando que existe algum problema ali, um resultado inadequado, um resultado que você não espera e você precisa inovar, você precisa mudar. Você precisa mudar o curso aí, a tua rota do teu navio. Porque não está indo na direção, lembra dos 4 pilares da administração? A organização, planejamento, controle e direção. Você não está indo numa direção. Opa, para você ir na direção que você quer atingir o alvo em comum, você precisa então controlar. É isso aí, meu amigo, você tem que controlar. Eu preciso, né, analisar os fatos. Então você percebe que o monitoramento e controle, se tratando lá do PDCA, outra ferramenta que também a gente sempre aborda, ele não é uma fase específica, o checking lá do PDCA. Né? O monitoramento, o controle, lá na área de qualidade, na gestão da qualidade, ele é algo constante, ele é algo permanente. Ele acontece no planejamento, ele acontece durante a execução e ele está acontecendo lá no action. Né? Ou seja, está acontecendo dentro das ações. Se você detectou algum problema, então, se tratando de PDCA, de prática de PDCA, então o action, que é a ação corretiva aqui, a nossa tradução aqui no português, no Brasil, é você agir incisivamente, ou seja, corrigir. Essa é a ação. Não permanecer naquilo que está dando errado, naquilo que não está gerando fruto. Não posso. Não está gerando o faturamento que eu quero. Não está implicando no resultado que eu quero. Então não dá. Eu preciso agir corretivamente. Eu tenho que agir corretivamente. Então você perceba que eu preciso, né, agir de forma a corrigir e acertar o alvo. Delegar funções. Dentro aqui da prática de planejamento de venda, planejamento de venda agora já passou até a previsão de vendas, né? Já passou dessa base de quantidade. Eu estou agora partindo para, vamos ver, ou seja, para a execução, para o do lá do PDCA, por exemplo. Vou distribuir responsabilidade, vou verificar os recursos. Lembra da verificação dos subsídios e recursos? Então, vou distribuir, se eu tenho vamos supor, vamos pintar aqui um cenário. Né? Você gerencia uma equipe de vendas de, sei lá, com 5, 10 vendedores, de uma distribuidora de alimentos, que atende regiões de uma determinada localidade. Por exemplo, aqui estamos no Rio de Janeiro, dentro do Grande Rio, ou qualquer lugar. Dando exemplo aqui do Rio de Janeiro. Então você delega funções, você distribui responsabilidades. Responsabilidade de quê? De quantidades a serem vendidas, que são metas, lá do planejamento inicial de venda, da previsão de demanda, e que na realidade advém de planejamento estratégico, a nível estratégico, como um todo, e precisa ser alcançado para que recurso financeiro adentre, para que a receita adentre, e evidentemente o lucro posteriormente, né, a dedução ali dos custos e despesas, seja fixo ou variável. Né? E evidentemente, né, a empresa ela quer suplantar um ponto de equilíbrio. É necessário superar o ponto de equilíbrio de forma a garantir um lucro. Então, eu preciso distribuir essas
essas responsabilidades, não só quantitativas, mas no tocante à divulgação, à prospecção de clientes, à fidelização de clientes. Então, é você colocar as cartas na mesa, é você transmitir as informações à tua equipe, de forma que eles possam estar munidos dessas informações, desses dados, e transformá-las em ações, lá quando estiver no front, no campo, por assim dizer. Mas você precisa também verificar o recurso necessário. Talvez uma região que ele faça seja extensa. Esse vendedor, ele tem carro, ele tem motocicleta, enfim, a empresa fornece um carro para ele. Talvez uma região menor ele consiga fazer aquela região, ou talvez ele só consegue realmente fazer aquela região a pé, né? E aí? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós temos regiões assim, centro da cidade, dentro desse nicho, né? Pegando esse exemplo nosso de distribuição de alimentos. E Zona Sul, ali, Copacabana, Ipanema, para quem conhece, são regiões que o carro não vai fazer muito efeito, né? O cara realmente, o executor, o agente de venda, ele tem uma tranquilidade, ele tem uma facilidade em trabalhar a pé, até mais ideal a ele. Mas aí esse vendedor, ele está numa área como Jacarepaguá, por exemplo, né? Vargem Grande, Vargem Pinqueiro, para quem conhece aqui do Rio de Janeiro, Recreio, Barra. Se ele não tiver motorizado, se ele não tiver um veículo, vai ficar muito difícil para ele atender metas, né, de quantidade de clientes a serem atendidos, por exemplo. Vai ficar ruim, vai ficar difícil, vai ficar bem ruim aí, né, para esse executor, para esse cara, para esse vendedor. Então tem que verificar esse recurso. E o gerente, evidentemente, ele já tem que identificar isso, ele tem que ter um expertise, ele tem que ter um know-how de entender e compreender, né, essa estrutura, né, porque ele precisa de recurso, precisa de subsídio, aliado à previsão anterior de venda, de quantitativo, para então, aliado às práticas, atingir aquele faturamento. Aí, previsão, recurso e prática. Eu tenho que atingir esse faturamento aqui, ó. Agora é hora do vamos ver, execução. Nos remete ao do lado do PDCA. Então, eu quero atingir o mercado. Eu preciso realizar, então, essas tarefas. Depois que foi verificado os recursos distribuídos, as responsabilidades, enfim, as tarefas, as metas sendo alcançadas, aí não tem mais o que fazer. Próxima etapa, próxima fase é o quê? Fazer efetivamente, realizar. É o do execução. Evidentemente, eu tenho que controlar. Ação corretiva, coloquei ali por último. A partir de resultados obtidos, ou seja, a partir de resultados que nós obtivemos, mas para obter tais resultados, a gente precisa coletar essas informações. Então, é a prática de checking, de checar, de acompanhar, follow-up, monitoramento e controle. Monitoramento e controle nos remete à garantia da qualidade. E que qualidade é essa? É o faturamento? É o lucro? Mas também satisfação do cliente, entre outros resultados que nós queremos. Então, a ação corretiva ela consiste em eliminar o erro. Mas eu elimino o erro propondo melhorias. Eu tenho que propor tais melhorias. Eu preciso propor essas melhorias. Quem propõe? Somente eu. Meu modo de dizer. Toda equipe, a nível operacional, o nível tático, gerente, enfim, supervisores, quem está envolvido, dos stakeholders, os participantes daquele negócio, daquela estrutura, daquela empresa, daquele ramo, daquele setor. Propor tais melhorias e colocar em prática. Então, você percebe que é um ciclo. Né? Aí o ciclo, um ciclo. A gente pode enquadrar aí o ciclo PDCA. Eu chamei enquadramento das ações. Então, a gente está enquadrando. Essas ações aqui estão na forma de fluxograma, que seja, do planejamento de venda especificamente, mas pode ser para qualquer planejamento. Inclusive, a gente pode enquadrar ações de qualquer planejamento, não só planejamento de venda. A gente pode enquadrar essas ações no que a gente chama de ciclo PDCA. Mas o que é isso? O ciclo PDCA? Eu ainda não sei. Me explica melhor. Ciclo PDCA. Ele pode ser considerado uma técnica ou uma ferramenta. Eu considero particularmente como um método, uma metodologia, que tem um conceito diferente de técnica, né? Isso nós também explicamos bem lá no curso de assistente administrativo. Mas eu vou abordar aqui para você, né,
porque eu entendo ele como método ou como metodologia. Porque ele engloba, na realidade, conjuntos de técnicas e ferramentas que a gente pode usar dentro de cada fase. Né? Então, esse enquadramento é você alocar, você encaixar essas ações, né? Você enquadrar essas ações em cada campo ali. Lembrando que o check, né? Ou seja, a ação de monitoramento e controle, ela não é uma fase tão somente, ela não é uma etapa isolada, não, nada disso. E lembrando, ela perpassa, ou seja, ela é distribuída, ela é permanente, constante, em cada etapa que a gente considera aqui dentro do PDCA. Então, o PDCA, pura e simplesmente, tem esses significados, né, o pleno, do, check, o Excel, mas mais importante do que decorar isso ou saber traduzir isso do inglês para o português, é você entender o que de fato é planejar, executar, verificar e agir corretivamente. E implementar isso, ou seja, pôr isso em prática lá no campo profissional, empresarial e até na tua vida pessoal, enfim, nas nossas vidas pessoais como um todo. E cá entre nós, nas nossas vidas pessoais também, se a gente não tiver atitude de planejamento, e a nossa vida pessoal não está separada da nossa vida profissional. Né? A nossa vida pessoal e a nossa vida profissional são uma só, porque você é um só, eu sou um só. Tem um outro cara, que é o teu clone, que faz a tua vida profissional, e você é pessoal, vice-versa. Não, você está inserido numa sociedade, né? Civil organizada, e você trabalha nessa sociedade, você serve essa sociedade, você presta serviço. E você tem a tua vida pessoal, você tem a tua família. E eu a mesma coisa, qualquer um de nós, qualquer ser humano aqui na face dessa terra. Então, essas ações aqui, tá, no sentido profissional, tá, mas também você pode usar nas nossas vidas pessoais. Perceba, né? Eu disse a você, já comecei a explanar ali o PDCA dentro desse fluxograma. Talvez ao explanar o PDCA dentro desse formato de fluxo, talvez você não enxergou muito bem, né? Alguma coisa que eu falei, se você não tem, só voltar aí o vídeo, né? Você tem essa possibilidade. A gente está na era da informação, você volta lá e vai entender melhor. Mas se porventura, no formato de fluxo aqui, eu já estava enquadrando já as ações. Tem gente que já percebeu isso. Talvez você não percebeu isso. Agora isso aqui, meu amigo, vai ficar claro para você. Porque já está no formato PDCA. E eu já estava aqui já, né, explanando, já enquadrando as ações dentro do ciclo PDCA. Então aqui não há como, né, não enxergar. Coleta de dados, previsão de demandas, delegar funções. Certamente, se está aqui no campo do pleno, são ações que nós enquadramos aqui dentro do planejamento. Certo? Coleta de dados, extrair informações, como já foi abordado aqui. A previsão de demanda, na realidade, ela é antecedente ao planejamento. Aqui é praticamente um planejamento de execução de venda. Né? A gente não está falando de um planejamento de previsão de demanda. Consideramos aqui que a previsão de demanda ela já foi feita. E, na realidade, a previsão de demanda ela já está feita lá num planejamento estratégico, por assim dizer, a nível estratégico. Aqui a gente está num campo de nível funcional, ou seja, de nível tático ali nessa pirâmide organizacional. E, evidentemente, né, se tratando aí de nível operacional quanto à execução. E o Ishikawa, nós fomos mais pontuais ali nesse nível operacional. Então, considerando que a previsão de demanda ela já foi feita lá em cima, lá no nível estratégico, eu preciso então delegar funções. Tem que estar municiado de informações, como gerente, como gerência, né? Analisar, acompanhar, observar ali o potencial de mercado, como já foi falado. Estou aqui tomando como exemplo concorrência perfeita, né? Para ficar mais claro. Opa, então vamos ver, vou para execução. Está lá, estou distribuindo responsabilidades. Você percebe que o distribuir responsabilidades ele tá sendo enquadrado nesses dois campos aqui, tanto no do quanto no pleno. Ah, mas pode isso? Claro que pode. Né? Então, veja bem, eu consigo enquadrar duas ações, ou dois processos que sejam, né? Que seria conjunto de ações, dentro de dois estágios aí nesse nosso PDCA. Sim, a gente consegue fazer isso. Por quê? O distribuir responsabilidade nada mais é que uma execução de tarefa de delegar, de informar e transmitir ali os anseios e as metas a serem alcançadas que foram previstos lá
no nível estratégico, por exemplo, e a nível até gerencial. Opa, então a execução está acontecendo, ela está discorrendo, e o monitoramento e controle está sendo feito. Lembrando, o monitoramento e controle sendo feito, além de ser feito na execução, ela também é feita lá no planejamento. Porque se no planejamento, ou seja, antes da execução, nós já detectamos alguma falha, algum empecilho, alguma restrição, um gargalo, por exemplo, a gente sabe que vai comprometer o resultado final comum que a gente espera lá durante a execução. Então a gente já pode rever, a gente já pode fazer diferente, a gente já pode inovar, a gente já pode moldar, a gente já pode alterar ali mesmo, a nível, na fase do planejamento, de forma a executar diferente. Porque já no planejamento a gente já fez a análise, já reviu, porque a gente acompanha, identificou alguma coisa que esteja ali errado e precisa ser alterada. Ótimo. Então, o action, né, a nossa tradução, já também abordado, já também dito, ação corretiva, tanto na fase de execução, tanto lá na fase do do, né, da execução, do mãos à obra, quanto lá no planejamento, no caneta e papel, né, no planilha e teclado, que seja, quando você está desenhando ali o processo, quando você está desenhando o modelo daquele negócio que seja no planejamento, seja na execução, chequei, verifiquei, identifiquei um gargalo, um problema, alguma coisa que não, né, que já está nos apontando um possível erro, possível resultado ruim, então tem que eliminar esse erro e propor melhorias. É evidente que essa eliminação de erros e a proposição de melhorias, ela só pode ser enquadrada, encaixada aqui na ação corretiva, certo? Aí você perceba que nós fizemos o quê? Um ciclo. É uma filosofia, né? E não só uma filosofia, ou seja, um pensamento, é uma ação efetiva, cíclica. Não é linear, não tem uma linearidade, é cíclico. Se é cíclico, é non-stop, ou seja, não para. Então eu refaço, ou seja, eu replanejo. Significa, né, nos mostra aí como funciona o nosso mundo. Estamos na quarta revolução industrial, ou seja, você percebe que embora muitas vezes pareça que a gente está num movimento linear, na realidade a gente pode enxergar uma perspectiva de, né, circular, ou seja, ciclo, de refazer, de se reinventar. Claro, a linearidade ela vai sempre acontecer, se tratando até mesmo por causa do tempo. Né? Foi ontem, já foi, já passou. Hoje a gente está vivendo e amanhã a gente está esperando, está aguardando. E até mesmo por isso que a gente planeja o amanhã. Né? Então, a gente está planejando previsão de demanda. A gente está planejando ações de venda aqui em específico. Você pode planejar qualquer coisa, qualquer outra coisa. Você, na realidade, está esperando. Está esperando resultados futuros. E você entende que você precisa utilizar estratégias e agir de forma correta, adequada, enfim, para atingir determinada meta, determinada coisa que você espera lá na frente como resultado. Aí pode, essa coisa que você espera, ou seja, essa meta ser alcançada, pode ser o que você não esperava, pode ser. Mas ao passo que esse resultado inesperado, ele pode ser algo ruim, você vai ter que refazer, você vai ter que repensar, você vai ter que replanejar, você vai ter que, né, reinventar, você vai ter que fazer montar outra estratégia que seja, aplicar outra estratégia que seja, pensá-las evidentemente anterior antes de aplicar. Talvez aquele resultado que a priori pareceu ruim, ele pode ser, né, o jogo pode virar, a mesa pode virar. Ele pode ser um resultado que você não esperava, né, e que atenda ali a tua necessidade, que atenda até mesmo o teu cliente. Pode acontecer, pode, mas, né, a gente não pode também ficar nessa filosofia de pensamento positivo e tal. A gente tem que ter ações assertivas. Né? O pensamento positivo ele pode ser muito bom, mas além do pensamento positivo, a gente tem que ter ações assertivas, ações coerentes. Né? E para ter uma ação coerente, a gente precisa ter pensamento coerente, ou seja, no sentido de planejar, planejamento coerente dentro daquilo que a gente está proposto
a fazer. Né? Aqui se tratando de vendas, também não é diferente. Então, a utilidade, né, desses objetivos lá do nosso planeta, no nosso planejamento de vendas, é a utilidade. Quando a gente cita essa palavra, quando a gente fala isso, né, utilidade, vem de útil. Né, o radical dessa palavra é útil. Então, se é útil, é algo que atingiu aquele objetivo, atingiu aquela meta, que a gente planejou lá nas nossas vendas. Aqui, ó. Aquelas ações lá planejadas, enfim, desenhadas, projetadas anteriormente. Dentro, né, dessa ótica aqui de venda, a gente está sendo pontual em venda, né, a gente tem aqui algumas utilidades, alguns objetivos a serem atingidos e alcançados. Potencializar o faturamento, né? Fomentar o mix, atingir lucratividade e otimizar informações. Bem, potencializar o faturamento. Se eu estou gerando receita, né, se eu gero, né, por meio de vendas, porque o faturamento ele vai ser já falado e você certamente conhece, não há nada de novo nisso, quantidade de um produto, por exemplo, multiplicado pelo seu valor unitário, pelo seu preço de venda, nos dá um tal de faturamento. Se tratando de um mix muito grande, evidentemente, vai ser essas quantidades multiplicadas pelos seus preços de vendas unitários e depois tudo somado vai nos dar um faturamento. Ok, então eu gero uma receita e essa receita ela ocorre nessa prática, nesse exercício de venda. Essa prática, esse exercício ali colocado de venda, então ele vai potencializar esse faturamento. Lembrando que não é só o exercício, não é só a força de venda em si. Eu tenho todo um aparato aí de publicidade, de divulgação, de distribuição, se tratando lá de logística. Nós temos também o nosso curso de logística. Você pode procurar por esse curso também. Vai ser muito agregador para você. Então, se tratando de distribuição, ela está ali, ó, distribuição lá na logística, publicidade, divulgação, que está no campo da publicidade, promoção de venda no ponto de venda, promoção de venda em outros canais, em outros locais, que potencializem esse faturamento, que faz, né, porque a propaganda ela faz o cliente ir até o produto ou o serviço. E a promoção de venda, ela pega esse produto, esse serviço e coloca ali, não, vamos dizer no popular, coloca na cara, nas vistas desse cliente, desse consumidor, que muitas vezes ele desperta um desejo. Ele nem muitas vezes tem a necessidade de adquirir aquilo ou comprar aquilo, ele compra por um anseio, por um desejo, enfim. Vamos falar disso também aqui na parte da pirâmide dos desejos, das necessidades humanas, estudado por Maslow, né, a pirâmide de Maslow ou Maslow, enfim, como você preferir, de acordo com a pronúncia, né? A gente vai falar isso mais à frente. Então, são ações que vão nos permitir atingir, ou seja, agregar, potencializar esse faturamento. Fomentar o mix tem a ver também lá com a distribuição. A gente já liu aqui a distribuição, ao exercício de vendas, né, no tocante a potencializar o faturamento, mas fomentar o mix, ou seja, distribuir o mix, né, os produtos que você tem, se tratando de serviço, ou seja, distribuir no sentido de apresentar e deixar exposto aos clientes os serviços que você presta, de uma seguradora, por exemplo, né, serviços bancários, se bem que, né, essa estrutura bancária e, né, o mercado financeiro, essas instituições financeiras de seguro, a gente está numa estrutura não de concorrência perfeita, a estrutura de mercado econômico. Estrutura econômica aí, né, estrutura de mercado aí, uma estrutura de oligarquia, ou seja, né, oligopólio, poucos, né, poucos, pólio, vendedor, pólen, né, vendedor, ou quem vende, fornecedor, supridor, etc. Então são poucos que suprem, poucos que vendem, poucos que fazem aquilo, está dentro dessa estrutura. Mas a gente muitas vezes está muito focado em produto, mas tem os serviços também, né? Que existe quem produza, quem faça e quem venda serviços, né? Não trabalha com algo físico, como uma caneta, por exemplo, como o tênis que você calça, como a roupa que você veste, não é produto, como o relógio que você usa, não é produto, então é serviço. E existe forma de, né, fomentar esse mix aí? Existe, claro que existe.
né? Não vai ser uma distribuição física, por exemplo, mas vai ser uma exposição em canais de venda. Então você vai fazer uma espécie de atrelamento, né? Não seria venda casada, mas seria uma espécie de você aliar, né, a divulgação ou a propaganda daquele serviço que você presta, que você realiza, num canal de venda, ou seja, num ponto de venda onde se comercializa um determinado produto que tem a ver com o teu negócio. Exemplo, se você vende seguro de carro, né, se você tem uma corretora, se você é corretor, enfim, de seguro de automóvel, então você vai deixar teus prospectos, teus folders, tua propaganda visível, você vai expor ali o que você faz, uma concessionária, onde se vende carro. Então você está alinhando uma coisa ou outra. O cara, ele vai, o cliente, o consumidor final, está ali na concessionária, ele está numa loja, está numa autopeça, ele está comprando peça para o carro dele, ele está comprando um automóvel para ele, e ele está ali visualizando um merchan, uma propaganda, enfim, algo que ele vai enxergar aquilo que você faça. E provavelmente, dentro de sua necessidade, sua expectativa que seja, pode ser necessidade, pode ser um desejo. Realmente aí vai ser uma necessidade, não um seguro no carro, realmente é uma necessidade, não vai ser um desejo dele, ele quer ter o seguro, ele vai comprar o seguro porque ele precisa do seguro, né? Ele não está nem pouco satisfeito em pagar aquele seguro, vamos por assim dizer. Mas ele necessita, então você tem que aproveitar daquela necessidade para utilizar aí da tua força de venda. Então, está fomentando o que ali? O teu mix. Vou atingir então uma lucratividade. É uma outra utilidade aqui, né, no tocante aos objetivos, lá no campo na prática de planejamento de venda. Então, se eu estou aqui atingindo essa lucratividade, podemos dizer que a gente está cumprindo o orçamento, conforme eu prescrevi ali. Cumprindo aquilo que foi definido lá no planejamento estratégico, por exemplo, a nível estratégico. Estou equilibrando os gastos. Aí dentro dos gastos a gente pode colocar os custos, né, e despesas, sejam elas fixas e variáveis. Lembrando que falaremos disso posteriormente quando chegarmos lá na geração do preço de venda, né? Falaremos sobre o ponto de equilíbrio contábil, né, e financeiro, econômico. Falaremos também sobre a geração ali. Utilizaremos alguns modelos matemáticos, seja equações, fórmulas e tudo mais, para atingir, para definir esse preço de venda, utilizando ali da porcentagem, enfim, utilizando de cálculos simples matemáticos que você pode definir, enfim, pode usufruir a fim de definir um preço de venda para um produto. Então você vai ter ali, né, itens como margem de lucro, que nós chamamos de markup, né, o próprio ponto de equilíbrio, enfim, bases de referência, que a gente vai lidar com os custos, falar sobre os tipos de custos e tudo mais. Lá nas nossas aulas de logística, nós falamos um pouco sobre custos fixos e variáveis, mas foi focado mais em estoque, né? A gente falou sobre custo de estoque, algo assim no gênero. Mas enfim, deixa que a gente vai chegar lá nessa parte. Essa parte assim, mais vai envolver cálculo e usufruir ali da nossa amiga matemática, certo? Então eu estou equilibrando esses gastos. Outro ponto aqui dentro da utilidade de objetivos é otimizar informações. Bom, quando a gente está falando de otimizar as informações, o que é otimizar? Otimizar é tornar alguma coisa ótima, né? O que eu posso tornar ótimo, por exemplo? Tratando de processos de fábrica, produção e operações, sejam elas fabris ou comerciais ou distribuição, tornando esses processos, né, essas atividades de fabricação, de operação, ótimos, ou seja, melhores. Aí nos emerge também a garantia da qualidade, a gestão da qualidade, no tocante a o termo muito difundido, muito utilizado no campo da gestão da qualidade, que é melhoria contínua, né, ou simplesmente melhoria. O contínuo é um adjetivo atrelado para dar o sentido aí, né, de continuidade, de permanência.
Ah, melhorei uma vez, tá ótimo, melhorei em determinado momento. Não, é uma escala progressiva, né? Seja ela, né, escalonada ou exponencial, ou até linear que seja, né? A fim de crescimento, a fim de desenvolver-se, a fim de atingir o que se foi, o que foi proposto anteriormente nos planejamentos, planejamento financeiro, orçamentário, etc. A gente não está falando aqui mais especificamente de planejamento de venda, mas existem outros tipos de planejamentos, outras execuções de planejamentos, que no fim das contas vai nos remeter a resultados comuns, lembra? Resultados comuns. Dentro do âmbito lá de suprimentos, quando a gente fala de suprimentos, está falando de aquisição de matéria-prima. Quando a gente fala de fábrica, né? Quando a gente não está falando de fábrica, não tem matéria-prima, mas tem materiais, tem equipamento, enfim, tem o recurso tecnológico, tem o recurso humano, tem itens, tem produtos. Então, é realizar realmente a melhoria nessas execuções. Execuções de compras, de planejamentos de compras, de garantir ali uma cadeia de suprimentos efetiva, que não cause restrição naquele fluxo de negócio. Porque eu preciso, por exemplo, se eu estou, né, a gente falou de distribuidora, vamos pintar outro cenário. Representantes de fábricas que atendem, que vendem para distribuidoras, por exemplo. Então, eles vendem quantitativos de produto A, B ou C. Vamos continuar lá com a área de alimentos. A gente falou de distribuição de alimentos, vamos falar lá do segundo setor, a indústria de alimentos, por exemplo. Esse representante ele faz esse link, ele é um intermediário, ele está entre essa fábrica e os distribuidores, por exemplo, né? Então ele está querendo atender, ele sabe o que fazer, ele quer fazer, ele conhece o cliente, quer servir o cliente. Ótimo, dentro lá do nosso fiscal, lembra? Aqui, ó. Aí. Ele sabe o que fazer, conhece o produto, conhece o cliente, enfim, está afim de fazer, sabe como fazer, quer atingir aqui, quer servir o cliente. Opa, ele quer servir esse cliente aí. Mas, foi o seguinte, se tratando aqui de suprimentos, em ações de planejamento e execução de compra, por exemplo, lá naquela fábrica, se eu atinjo o objetivo de otimizar, você perceba que, né, a obtenção de objetivos de vendas, ele influencia, né, ele é pulverizado, ele alcança outros setores, ele alcança outras partes aí desse negócio, né, desse modelo de negócio, dessa empresa, dessa organização, a fim até mesmo de implicar em otimização para as tais. Então, no tocante lá ao suprimento, voltando ao nosso exemplo, esse representante está atendendo demandas de clientes ali, quantitativo de clientes e quantitativos de produtos para esse cliente. Mas só que produto XYZ depende de matéria-prima, né, alfa, ômega e beta. Então, essa matéria-prima alfa, ômega e beta, elas precisam ser, né, adquiridas, compradas por aquela fábrica. Ok? Então, eu preciso de otimização, preciso de melhoria nas execuções de suprimentos. Antes da execução do planejamento de suprimentos. De forma, a gente está falando de logística de suprimentos. De forma, né, aquela cadeia de suprimentos não ser afetada, não ser, né, atingida de forma negativa. Por quê? Se eu não tenho, né, matéria-prima ou material direto que seja para a composição de determinado item ser fabricado, como eu vou atender aquele cliente? Uma indústria farmacêutica, por exemplo, vende 100 unidades, enfim, uma quantidade X de lotes para determinado distribuidor. O seu representante ou o seu, né, propagandista vendeu. Aí ele entra em contato, passa o pedido e tudo mais, e o cliente quer para 2, 3 dias. Um exemplo, vamos entender que funciona assim. Aí a própria produção, aí a logística ela vai se comunicar com a produção. Ó, tem uma quantidade muito grande aí para cliente tal. Aí a produção vai informar, ó, não temos matéria-prima X, não temos o material direto Z e por aí vai. Temos que adquirir ainda, falta em nosso estoque, por algum motivo. E aí? Vou atender esse cliente? Então, é necessário otimizar. Então, essa otimização, ela implica em áreas diversas. E, evidentemente, lá no financeiro, né, também descrito ali. Financeiro,
ele, vamos dizer assim, ele não só tem a ver com o orçamento, já colocado aqui, né, cumprir o orçamento, equilibrando os gastos, mas o financeiro está envolto aqui nessas ações de compra, né, de suprimentos, aquisição de material, de matéria-prima, produto, na própria produção, fabricação, porque gera custos, né, variáveis, de acordo com a sazonalidade de demanda por aquele item, por aquele produto, e o custo fixo, como o nome já sugere, está fixo. Ele, dependente da demanda, independente da sazonalidade, aquele custo existe. Aquela despesa fixa existe, certo? Então, meus amigos, ficamos por aqui. Tá? Foi ótimo compartilhar com você essas informações e eu te espero na próxima aula. Até mais.